Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando o segundo programa Boas Novas Entrevista e hoje nós temos um imenso prazer, satisfação, uma alegria de receber o pastor Carlos Jacarquim. O pastor Carlos, ele é pastor do Ministério Mão Amiga, em Tampa, na Flórida. E aqui em Sinop também o pastor Carlos ele desenvolve um trabalho de evangelismo que ele vai estar explicando, é sensacional. É algo muito gostoso, muito bom, da forma que ele fala do amor e fala de Jesus Cristo. Pastor Carlos, seja bem-vindo aqui ao Boas Novas Entrevista. Muito obrigado a todos os telespectadores. Nossa gratidão a Deus pela oportunidade de estar aqui e ao senhor, pastor, né? Pastor Vanderlei, nosso amigo, com quem temos uma comunhão maravilhosa. Amém. Pastor Carlos, fala para nós um pouquinho do que é o trabalho do evangelismo nas ruas aqui de Sinop. Isto. Veja bem, cada caso é um caso. Eu tive a oportunidade de trabalhar juntamente com meu sogro, o pastor Israel Sodré, em duas igrejas grandes em termos numéricos. Seria Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná. Tivemos experiências maravilhosas e Deus nos enviou para uma cidade chamada Tampa, na Flórida, aonde iniciamos um ministério desde 1996 e depois Deus nos envia para cá. Então rapidinho eu quero contar isso aqui porque é interessante. Chegou aqui naquela gana, né? Todo pastor sabe que tem que ter um lugar para congregar e tudo, e eu não fui diferente. Fui lá, aluguei o lugar, preparei tudo. Quando estava para inaugurar, Deus falou de maneira clara para mim que não era para mim ter feito isso. Até eu falei para minha esposa, como assim? Ela falou assim, você consultou Deus? Eu falei, eu não consultei não. Eu fui naquele considerado piloto automático ali, que era o normal da coisa, né? E eu não tinha tido essa experiência. E um dia Deus me apurou muito. E eu falei assim, Deus, eu vou fechar a igreja. Tinha umas 30 e poucas pessoas já frequentando. E eu vou fazer o quê? E essa experiência eu quero que você tome bem a anotação no teu coração. Que às vezes não é do jeito que eu quero. Deus, ele tem um sonho maior, uma ideia melhor na nossa vida. E eu saí lá dos Estados Unidos, vim para cá e montei a igreja no sentido físico e tinha umas 30 e poucas pessoas, como já falei. E de repente eu pergunto para Deus, o que é que eu vou fazer? Deus me diz assim, você vai escrever umas frases que eu vou te dar e você vai ficar segurando nas esquinas da cidade umas plaquinhas com esses dizeres e o resto deixa comigo. Eu pensei, não entendi. Eu tenho um tempo já que eu sou crente pela graça de Deus, fui criado numa família evangélica, de repente aquilo foi um impacto para mim. Eu falei, bom, eu tenho uma saída, eu vou pagar alguém que fique segurando essas plaquinhas. Aí Deus falou no meu coração, qual é o teu problema de segurar essas plaquinhas com dizeres da minha palavra, sendo que eu enviei o meu filho Jesus para morrer na cruz, pendurado para te salvar? Aí eu confesso que eu chorei. Eu chorei. E eu vi que Deus estava trabalhando a minha vida. E aí eu fui fazer. Então esse trabalho de evangelização, eu fico nas ruas, eu evangelizo pessoalmente nas ruas também, fico com as plaquinhas. Esse ano foi muito difícil para mim, porque eu passei por uma cirurgia e foi difícil ficar lá. E faço um trabalho também na televisão, um programa que a gente tem diário de segunda a sexta, e também temos um trabalho junto aos comerciantes. Vários comerciantes da cidade nos chamam para conversar, para trocar uma ideia, e também para as orações no período da manhã, principalmente nos sábados. Tem várias empresas que a gente vai. Amém. A gente vê que Deus é tremendo, né, pastor? Às vezes a gente quer ir por um caminho, mas Deus nos mostra que nós devemos andar pelo caminho que Ele quer, né? Da forma que Deus quer.
E quando a gente anda pelo caminho de Deus, certamente as coisas elas vão acontecer, elas vão aparecer, né? A obra vai acontecer e as almas serão salvas. Não é isso? Verdade, é verdade. Tem a experiência que eu tive antes pode me ajudar, mas não é suficiente para o momento presente. Nós temos que estar, na verdade, sempre aberto para novas experiências, entendeu? E Deus, Ele é maravilhoso para fazer isso. Amém. Amados, mas nós convidamos o pastor Carlos para estar aqui conosco também. O pastor Carlos, ele viveu uma experiência há poucos dias, né? O pastor Carlos, ele testou positivo para o Covid e eu conheço o pastor Carlos já há bastante tempo e eu gostaria, pastor Carlos, que o senhor pudesse falar com a grande nação que está nos assistindo, como que é, pastor Carlos, de receber essa notícia que você está infectado por esse vírus? É bastante impactante no sentido de que vai depender, eu vou falar da minha experiência, né? Mas vai depender da tua experiência e o meio que você vive. Por exemplo, eu tenho de parentes mais chegados, lógico, minha esposa, sem dúvida nenhuma, né? Que é o amor da minha vida, mas eu tenho a minha irmã, tenho o meu cunhado e tenho minha sobrinha, sobrinho e a esposa dele com a família, né? Então, são pessoas que estão nos dando apoio, falando palavras de ânimo e tal, num momento como esse e tudo. Mas tem pessoas que às vezes não têm o apoio da família, ou por uma razão ou por outra não tem um número de pessoas da família para dar esse aporte. A minha experiência, eu vou contar, você analisa a sua. Quando que eu percebi os primeiros sintomas, eu não vou falar o local que eu fui, por uma questão de ética, que eu não quero problemas, né? Mas assim, eu fui num lugar e o médico de longe me olhou e me deu lá uma receita. Passado uns dias eu estava pior. Aí eu fui num outro lugar. Chegou lá o mesmo médico e eu não conhecia porque ele estava todo encapuzado, acho que umas 3, 4 máscaras e tal, né? E eu tive essa experiência aqui. A hora que eu fui olhar na receita, o mesmo médico, falei, Jesus, o que está acontecendo? Aí minha esposa chegou em casa e disse assim, olha, você vai num lugar onde você possa fazer os exames que tem que fazer. Até então, eu tinha testado do Covid, mas deu aquele falso negativo. Sabe como que é essa expressão, né? Eu não sei explicar bem, porque são termos médicos, mas o falso negativo, foi falso negativo. Eu tô com dores na cabeça, diarreia, dor nas costas, estou com trêmulo, né? Eu tremia assim, e as minhas unhas, quando eu estava num lugar de ambiente de ar-condicionado, elas estavam totalmente roxas, bem roxas. E todos os sintomas, menos febre. Menos febre. E uma coisa que eu perdi foi o apetite. Eu olhava para a comida, eu não queria nem ver comida na minha frente. Então foi horrível. Agora veja bem, falando do ponto de vista de ajuda. Então minha esposa, porque tem que ter alguém que nessa hora te dê uma palavra. Disse, ó, você vai procurar um exame que te diga algo claro. Quando eu fui, e é lógico, tudo pago, né? Eu estava relutando um pouco com isso também, mas tudo bem. Aí quando fez os exames, deu mais de 25% de contaminação nos meus pulmões. Eu já não estava conseguindo respirar direito. O médico me atendeu muito bem e prescreveu tudo direitinho, as receitas, né? Mas quis me segurar lá no hospital. Você vai ter que ficar pelo menos 10 dias aqui. Falei, doutor, vamos fazer o seguinte, me dá 2 dias
se com esse medicamento teu aqui e mais 2 que eu estou querendo acrescentar, não der certo, eu volto aqui, negócio fechado. Porque senão vai ser muito difícil para mim. Aí daí foi feito assim. Nós fomos, né, de volta para casa, minha esposa acompanhando tudo. E eu quero agradecer de coração também aqui meu sobrinho Flávio e a sobrinha Alessandra, que eles foram atrás do restante dos medicamentos para mim. E com 2 dias, pastor, 2 dias, já voltou o apetite e um pouco de disposição. Agora, isso sem a fé não valeria nada. Porque é o seguinte, nós temos que entender, um copo de água que tomamos, nós temos que tomar por fé. Porque senão não vai ter o efeito. Então, basicamente, se eu me explico, essa situação é uma situação deprimente porque eu fiz um período de quarentena muito longo. Então eu tinha que ficar muito deitado para não gastar muita energia, tomando medicamento e tudo. E a área psicológica, você fica pensando, por exemplo, eu tenho minhas 3 filhas e toda a família, né? Lá nos Estados Unidos, você fica pensando, morrer aqui é uma situação difícil, mas ninguém escolhe onde vai morrer, essa é a verdade. Então essa é a experiência que eu tive e consegui, eu e minha esposa também. Testou também? Também foi, só que o caso dela foi mais leve, ela teve uma reação mais diferente e eu creio que ela é mais forte do que eu nesse sentido, o organismo dela superou bem mais. Eu já vinha de uma operação que eu tinha perfurado o intestino, estava lá nos Estados Unidos, então todas essas coisas enfraquecem um pouco o emocional da pessoa. Pastor, como que o senhor poderia dizer para o nosso telespectador, para os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que de repente estão passando por esse momento agora, em relação no poder de Deus, no poder da oração, né? Na intervenção divina nesse caso? Veja bem, tudo que nós fizermos, nós temos que fazer na orientação e na graça de Deus. Só que tem um negócio, temos que ter fé, mas em certas circunstâncias, igual agora, você se obriga a tomar um medicamento. Tem pessoas que têm uma fé que diz assim, não, eu não vou tomar esse medicamento, né? E eu vou ser curado. Ok, se a tua fé alcança isso, mas eu como pastor, nesse momento, mesmo que você acredite nisso, eu digo, olha, nós estamos numa pandemia. Aí você do outro lado vai dizer assim, mas o Deus que eu sirvo é maior que essa pandemia. Amém? Então daí você deve correr o risco. O meu conselho, que eu creio ser mais prático, é você colocar toda a tua fé em Deus, como sempre colocou, mas tomar o medicamento e fazer o repouso e ficar em casa como eu fiz. Então você vai ter aqueles momentos que vem pensamentos, que vem coisa para te derrubar e tal, mas se você estiver firme com a tua fé em Deus, não vai ter problema nenhum, você vai vencer. Como é receber essa notícia? Porque assim, pastor, quando a gente sabe que vai ficar em casa, que tem que, né, se guardar ali, mas se eu precisar ir na casa do filho, eu vou, se eu precisar ir no mercado, eu vou, né? É uma maneira. Mas quando a gente recebe essa notícia que você não pode sair do seu quarto, né, que tudo tem que vir na sua mão, que você tem que ficar completamente isolado, como lidar com isso? Na primeira hora, assim, é um impacto muito grande. Por quê? Porque, por exemplo, a minha natureza, e eu creio que a nossa como pastor, é estar atendendo o telefone, orando por uma pessoa, aconselhando o outro, indo lá visitar, esse trabalho normal que nós fazemos, né? E depois, de repente, você tem que ficar confinado num determinado lugar, é bastante preocupante. Eu tive a vantagem que, como a minha esposa também foi contaminada, então eu não precisava ficar só no quarto, como só eu e minha esposa, então eu ficava na sala, tal, eu tinha liberdade
dentro de casa, mas não podia sair para fora. Entendeu? Até porque em respeito às outras pessoas e, enfim, a lógica é assim, então você tem que ir pela lógica. Agora, respondendo a tua pergunta, como que é receber a notícia e ter que se enquadrar? Difícil e bastante impactante, porque isso tira a tua liberdade. Nós, principalmente brasileiros, né? Nós gostamos de sair, visitar as pessoas, gostamos de uma festa, vamos dizer, no bom sentido da palavra, né? E isso você tem que esquecer e ficar aguardando os teus dias. Como eu já falei, no meu caso, como eu fui atacado muito nessa parte respiratória, então complicou um pouco mais, porque o tratamento foi um pouco mais longo, né? Mas graças a Deus já fizemos os exames, está tudo certinho, tudo tranquilo. Agora, não é fácil, mas você tem que controlar a ansiedade e aguentar firme em nome de Jesus. É sempre entregando na mão do Senhor, né, pastor? Eu imagino que uma situação dessa, a gente se aproxima mais de Deus, né? É verdade. A gente busca mais a Deus, né? Eu tive experiência assim, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí. Em 1992, se não me falha a memória, eu tive uma cirurgia de estômago, hérnia de hiato, teve mais algumas complicações. E o médico, quando foi fechar, começou a dar cãibra. Ele teve cãibras. E isso já estava passando a cirurgia de 4 horas e chamou o colega para poder me fechar e tal e tudo. Quando eu saí muito debilitado, eu perdi muito peso e o meu emocional foi lá embaixo. E eu pensei que ia morrer. Esse foi um caso. Então foi muito impactante. O outro caso foi um implante dentário que deu infecção também. Então por que eu estou contando isso? Eu vou chegar lá. E quase morri. O médico diz assim, se você não viesse aqui dentro de 15 dias, não tinha cura para isso não. Depois, o ano passado, eu resolvi passar uns dias lá na Flórida, né, com as meninas, e de repente perfurou o meu intestino por conta de uma diverticulite. Agora veja bem, dia 18 de maio eu fui, fiz os exames, tomografia computadorizada e tudo, e o médico disse que estava tudo bem. Eu não vou contar detalhes, mas voltei para casa 2h30 da manhã e o fato é que não estava tudo bem. Eu estava com o intestino perfurado e ele não viu. No outro dia de manhã eu voltei morrendo de dor, né? E uma médica me atendeu e disse, Sr. Carlos, o senhor vai ser operado em regime de urgência, emergência mesmo, vai ser agora. Assina aqui os papéis. De repente o médico do meu lado, que me atendeu no dia 18, né, no dia anterior, pedindo perdão. Sr. Carlos, me perdoe, olha, você sabe, qualquer um pode errar, porque lá, se eu fosse na justiça, eu ia ganhar um bom dinheiro. Porque ele não podia ter feito isso, colocou minha vida em risco. E eu que prego o perdão, eu não poderia deixar de perdoá-lo. Então, essas coisas acontecem na nossa vida para ensinar a gente, entendeu? E eu falei para ele, doutor, fique em paz. Eu estou indo por uma cirurgia, eu não sei o que vai ser. Eu só sei que eu estou nas mãos de Deus e o Senhor está perdoado em nome de Jesus. E agora... O Covid, né? Então isso tudo nos aproxima de Deus e, detalhe, nós ficamos mais atentos e mais preparados para a vida futura. Amém. Amém. Eu acredito que todas essas experiências que nos aproximam mais de Deus, né? A gente sai bem mais forte, fortalecido, né? E o nosso testemunho, o seu testemunho, ele pode edificar muitas vidas, né? Amém. Eu acredito que muitas pessoas que possam estar nos assistindo agora estão passando por esse momento, ou não só o Covid, ou um outro tipo de enfermidade, um outro tipo de doença, né? Mas a palavra para essa pessoa é que você crê em Deus, né? Que você se aproxima mais de Deus, que você busque a Deus, porque a solução está em Deus, a resposta está em Deus. Não é isso, pastor? É verdade. Todo cuidado é bom, medicamento é bom,
Mas quando você estiver tomando cuidado, ali pensando, faça as suas orações. Quando for tomar o remédio, faça as suas orações, porque é Deus que está no controle de tudo. Amém. Pastor Carlos, como que o senhor analisa, como que será o mundo depois desse vírus? Como que o senhor enxerga? O que vai ser o ano que vem, os próximos anos? Eu falo isso de uma maneira geral, mas principalmente também de uma forma espiritual. Bem, todos sabemos que de agora em diante existe um divisor de águas, né? Um marco entre a pandemia e o pós-pandemia, né? Então nós vamos viver coisas assim, por exemplo, tem empresas que descobriram nesta pandemia que o home office é bem melhor do que deixar todos os funcionários naquele mesmo espaço. É mais producente. Eu estou dizendo no sentido material. Sim. Né? Nunca os pastores se levantaram com tanta força para assumir na mídia o seu papel como agora. Então, você tem que levar em conta, assim, os prós dessa situação. Que foi um determinado país, que eu não vou dizer também aqui o nome, que fez isso e tal, tudo. Independente de quem fez, de como fez, nós como crentes em Jesus temos que enfrentar. Agora, só aproveitando então a oportunidade da pergunta, eu tive nessa minha quarentena longa, que não foram 14 dias, foi quase 30 dias, eu tive uma experiência de vasculhar a internet para procurar alguma coisa. E eu descobri o seguinte: vamos dizer que as pessoas que me deram essas informações e que eu consultei, elas estejam erradas. Pelo menos 70%. Mas se tiver certa 30%, nós temos que tomar um sério cuidado, uma precaução maior. O que é que nós estamos fazendo? Aonde estamos investindo o nosso dinheiro? Tomar cuidado para não fazer compromissos. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma precaução maior. Por quê? Porque haverá mudanças drásticas nesses dias. Eu não estou profetizando, não é uma profecia. Porque alguém pode dizer, o Senhor está ok, se Deus te usar, deixa Deus te usar. O que eu estou falando é baseado em fatos que estão comentando. Então hoje, nos bastidores, aproveitando que a linha aérea está praticamente parada em relação do que muitas coisas pararam, então existe um movimento mundial que estão procurando pessoas que fizeram mal à humanidade, vamos dizer, ao longo dos tempos. Então daqui uns dias vocês vão ouvir na mídia, vai começar a aparecer, porque essas informações que eu tenho fora da mídia normal. A mídia normal, ela só vai noticiar isso se não tiver mais jeito, por causa do sistema que ela é gerenciada. Então, eu diria o seguinte: espiritualmente falando, houve um gelo, porque eu conversei com pastores que eles falaram assim: eu pensei que quando abrisse as portas das igrejas ia estar chovendo de ovelhinhas ali. Lê do engano. Muitas ovelhinhas estão muito tranquilas dentro de casa. Exatamente. Né? E sobre o pretexto, não, eu vou esperar tudo isso passar, por isso, por aquilo. Quando isso tudo passar, como você estará? Então, são coisas, pastor, que preocupam, entendeu? Por quê? Porque existe um movimento mundial que quer uma religião só, um mundo só, vamos dizer, sem fronteiras, né? Que todos conhecemos. Qual é? É o movimento da nova ordem mundial. E aí, eu poderia citar nomes de algumas organizações, que eu não vou fazer isso aqui, porque eu não tenho
por que fazer, mas que estão ditando leis e regras, e são elas que estão manipulando tudo isso. Então, você que é crente, você que ainda não é, você deve se apegar com Deus, porque nós estamos entrando num tempo difícil, num tempo que você vai ter que se apegar com Deus mesmo, porque não vai ser fácil. Nós entraremos, segundo eu estou entendendo, entende? O cenário, nós vamos viver ainda esse finalzinho de ano e o ano que vem, uma pressão muito forte, e nós precisamos estar bem espiritualmente. Abriu as igrejas? Vá, frequente. Não tenha medo de contaminação. Tome os cuidados. Tome os cuidados. Agora, falando sobre a questão do contexto mundial, não só da questão fé, é que na verdade, aquilo que eu te falei, eu não posso falar aqui porque senão eu vou ter que falar dados. Mas o que está acontecendo no mundo hoje, por uma parte, é terrível. Você pode dizer, meu Deus, isso está acontecendo? Tá. Mas por outra, é como se fosse expurgar algo ruim. Entendeu? E o que acontece? Acontece que, por exemplo, pouca gente sabe que o Brasil está em guerra. Está em estado de guerra. Pelas leis, né? Pandemia, tal, essas coisas todas. Então, o crime que a pessoa cometer, dependendo da pessoa que cometer, não vai ser julgado de maneira normal. Pode cair na mão da corte marcial. E não só do Brasil, dependendo da situação, em nível mundial. Então, nós estamos assim, num tempo que você tem que realmente rever os seus conceitos, tá? Se preparar melhor espiritualmente. Por quê? Porque nós teremos que enfrentar. E tem uma base bíblica que, se tiver oportunidade... Sim, com certeza. Né? Posso falar? Pode sim, professor. Tem uma base bíblica, porque eu, como todos os pastores, nós queremos pregar fé, salvação, não é mesmo? Alegria, gozo espiritual, cura, né? Isso é muito bom, mas eu gostaria de levar vocês a pensar que vai ter um dia que você vai ter que ser provado. Vai ter um dia que eu vou ser provado. Então aqui em Lucas fala, Lucas 21, sermão profético, princípio das dores. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler uma parte, do início e mais para o final, que diz assim. Então isso aqui não é grande tribulação, isso aqui é princípio de dores. Das dores. Então veja bem, porque muitos perguntam assim, mas a igreja vai passar, pastor, pela grande tribulação? Eu acho que nós não devíamos ficar preocupados agora com grande tribulação, que ainda vai demorar um pouquinho. Tem que preocupar com isso aqui, ó, que nós vamos ser provados aqui também. Aí diz assim, e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quando estas coisas que vedes, dias virão, em que se não deixará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Então daí perguntaram, dizendo, mestre, quando serão, pois, estas coisas, e que sinal haverá quando isto acontecer? Então você percebe aqui que naquela época também o povo era curioso para saber tempos e estações. E Deus muitas vezes, ele não dá isso tudo de uma vez, ele coloca isso aí como parábola, com símbolos para que a gente possa perceber, né? Mas olha o que diz aqui, essa realidade. Diz assim, o 13, verso 13 do capítulo 21 de Lucas. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder. Então aqui Deus está mostrando nessa palavra que Ele vai dar as palavras, né? E Ele reforça aqui. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir,
nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Quer dizer, a palavra que Deus vai nos dar vai ser poderosa, mas você precisa estar em sintonia. Você precisa estar com a fé em dias com Deus. Só concluindo, pastor, aqui, diz assim: e até pelos pais, olha bem, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregue. E tem uma frase que diz ali, depois do ponto e vírgula, que chama atenção ao texto: e matarão alguns de vós. Então, quantos que já foram mortos em nome da fé, não é mesmo? Não negaram, e graças a Deus porque não negaram. Mas nós não estamos livres de passar por situações assim. Bom, a nossa oração é que Deus nos livre, mas a nossa oração também é que, se isso vier a mim ou qualquer outra pessoa, que saibamos enfrentar, porque é bíblico. E diz assim: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Por que isso, pastor? Porque vai ter um dia, entendeu, que não vai poder adorar outro Deus, a não ser aquele outro, entendeu? E só finalizando: e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Então, esse fechamento, na vossa paciência possui a vossa alma, é como se Deus estivesse dizendo assim nessa palavra, assim, ao meu entender: fica tranquilo, que a tua alma, né, fique tranquila, porque eu estou no controle de tudo. Só crê e deixa comigo. Amém. Então, essa explanação do senhor, eu venho entender que a igreja de hoje precisa de uma posição. Sim, né? Com certeza. Tomar uma posição como igreja. Nós não estamos falando aqui de templo, mas nós estamos falando de igreja individual, cada um. Igreja, né? individual. Então é a hora de nós nos posicionarmos como igreja, pastor, seria isso? Eu vejo que ainda não vai ser tolhido a nossa liberdade de cultuar. Vai demorar para acontecer, na minha visão, entendeu? Eu vejo que demora ainda um pouco. Mas começa esse tipo de coisa. Não pode isso, não pode aquilo, entendeu? E agora, a perspectiva que tem, que a mesma nação que enviou para o mundo inteiro esse vírus, até setembro, desculpa eu falar assim, mas eu tenho que falar, mas até setembro tem uns vírus, tem um vírus novo que eles pretendem soltar. Por quê? Porque eles querem poder. Então, quando o povo está fraco, eles têm poder, entendeu? Então, a minha alegria, nesse sentido, é que Deus entrou com providência. E a boa notícia que eu trago, é que a força do bem, vamos dizer assim, tipificando, né, a força do mal e a força do bem. A boa notícia que eu trago é que a força do bem já tomou o controle nesse momento. Por quê? Porque Deus, eu entendo, pastor Vanderlei, que ele tem tempos e estações. Não adianta as pessoas quererem atropelar esse tempo. Deus tem o controle de tudo. Então, quando eu vejo Deus agindo dessa forma, e até, eu vou dizer um nome aqui, até o presidente Trump, que aparentemente para muitos ele não é a pessoa correta, muitos criticam ele, não vou delongar aqui, que todo mundo sabe na mídia o que passa, mas eu percebo que ele é um homem que Deus colocou ali para essa época, e isso vocês só poderão saber se eu estou certo ou errado daqui uns dias que vocês começarem, pelo menos até o final do ano, ouvir na mídia normal o que está acontecendo no mundo. E aí vocês vão ver o porquê que eu estou falando isso. Então a boa notícia é que há um controle, no sentido da palavra, muitas pessoas serão punidas. Para você ter uma ideia, deixe-me fazer só esse comentário. Nos túneis
do Central Park de Nova York, tem uns túneis lá dentro. Encontraram, para vocês terem uma ideia, crianças e adolescentes engaiolados. Essa é a notícia. E o que eles faziam? Tiravam o sangue dessas crianças e produziam uma espécie de plasma, entendeu? Eu não sei explicar tecnicamente, mas produziam uma espécie de plasma para ser vendido para os grandões que têm dinheiro para comprar, para preservar a saúde. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você conhece pessoas que desde a primeira Copa Mundial de Futebol existe, vive até hoje e não fica doente? Não precisa falar o nome, mas se você acompanhar, você vai me dar razão. Ela não fica doente, dificilmente você ouve falar que deu uma gripinha nela ou nele, né, que usa esse tipo de material. E o pior, pastor, eles pegam de uma glândula que chama-se pineal, uma glândula que fica bem no centro do cérebro, mais ou menos nessa direção aqui, olhando o frontal, e colocam uma agulha lá para tirar um líquido que também dá saúde. E depois vocês vão dizer se eu tinha razão ou não. Então, está acontecendo hoje, na calada da noite, no sentido da palavra, uma grande loucura que será apaziguada temporariamente, ao meu ver. E daí fica com a palavra de Deus. Vai acontecer? Vai, mas tudo no seu tempo. Respondendo a tua pergunta, a igreja deve estar espiritualmente preparada. Dentro do templo ou fora do templo, nós nunca podemos deixar de ser igreja. Amém. Eu também vejo que agora é a hora da igreja, né? A hora da igreja se posicionar, na igreja ganhar, conquistar os espaços, né? Verdade. A igreja que está em casa, ela não pode estar uma igreja assustada, medrosa, pelo contrário. Nós temos que ser igreja. A palavra de Deus fala que nós devemos habitar nos esconderijos do Altíssimo, né? Perfeito. Só quem habita nos esconderijos do Altíssimo que pode dizer que Ele é o Senhor. Ou seja, nós temos que estar com Deus, nós temos que nos relacionar com Deus para poder dizer que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso protetor, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é a nossa segurança. Então o desafio hoje para o povo de Deus é ser povo de Deus, né, pastor? É realmente tomar posicionamento. Porque existe um grande problema. Esse problema ele é generalizado, já que nós estamos falando em tese, né, e o programa foi todo assim e abrimos um pouco mais assim o leque, né? Mas, por exemplo, você pega um trabalho, você está doido para fazer aquele trabalho. Poucos meses naquele trabalho, você querendo ou não, você põe alguma coisa no piloto automático. Você vai deixando e tal. A questão da crença também é assim. Você vai para a igreja, ao invés de você glorificar, você já começa a reclamar. Isso acontece com a gente também, com os pastores. Não é que estamos aqui batendo de frente para falar para você. Não. Nós, às vezes, estamos descontentes com alguma coisa e até reclamamos. Devia ser assim. Tal. É normal isso? É. Você não pode deixar sair da normalidade. O que é normal? Se você tiver uma solução para o problema. Se você fizer parte da solução do problema. Agora, tomarmos muito cuidado, porque nós precisamos agora estar fortes, bem fortes, fortalecidos, e principalmente, se eu posso falar, pastor, a questão dos pastores. Tem muitos pastores que alguns membros da igreja pararam até a questão da contribuição. Aí você diz, mas não estou ganhando como ganhava antes. Mas não esqueça do seu pastor, não esqueça do seu ministério, não esqueça da pessoa que cuida da tua alma, que ora por você. Então eu vejo que aqui, com toda a dificuldade, às vezes um missionário liga, pastor, olha, tá assim e tal. Aí do que eu tenho, entendeu? Ajuda um pouco. Eu tenho que dividir. Então você diz assim, pastor, mas eu tenho pouco. Mas olha, se você do pouco ajudar e semear na vida de um servo de Deus, você vai ver que daqui a uns dias você vai ter bastante. Amém. Amém, pastor Carlos. Eu quero já agradecer o pastor Carlos por
por ter estado aqui conosco nesse dia, nesse momento tão especial. E, pastor, que o senhor possa fazer as considerações finais para que nós possamos já nos encaminhar para o encerramento. Tá, ok. Eu quero agradecer, como disse de início, a Deus pela oportunidade e ao senhor pelo convite de estarmos aqui por essa maneira agradável do programa, né? E eu creio que o objetivo desse programa vai ser atingido em nome de Jesus, porque nós estamos fazendo isso de coração. Então, mais uma vez eu digo, cuide da tua alma. Paz, eu estava pensando numa frase esse dia, paz não é só um estado da alma. Paz é muito mais do que um estado da alma quando você tem Jesus no coração. Então, finalizando, viver com Jesus é viver em paz com a vida. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Nós queremos agora encerrar fazendo uma oração. Eu te convido aonde você está, que você possa colocar a mão no seu coração e que nós possamos falar com Deus. Nós vivemos tempos difíceis, mas nós sabemos que nós temos o nosso Deus, que é o nosso protetor, que é a nossa fortaleza, que é a nossa segurança. Nunca se esqueça disso. Ele está presente em todos os instantes, em todos os momentos. Ele não se afasta. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele é o seu Deus, é o seu Pai. Senhor, nós te adoramos, te agradecemos, Deus. Momentos difíceis, tempos difíceis, mas nós queremos aprender com isso, Senhor. Nós queremos sair fortalecidos. Nós queremos sair, Senhor, mais firmes na sua presença. Nós queremos sair, Senhor, com a nossa fé renovada. Nós queremos sair, Senhor, crendo e fazendo muito mais, Senhor, do que nós estamos fazendo, Senhor. Queremos desenvolver o nosso relacionamento com o Senhor. Queremos a sua presença, o seu poder sobre nós, sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, nesse momento eu peço pelas famílias, eu peço pela nossa cidade, Senhor. Deus, que o Senhor esteja visitando cada enfermo, cada um que está nessas UTIs, que estão nessas enfermarias, cada um que foi acometido desse vírus ou de outro mal qualquer, Senhor. Deus, que o Senhor esteja visitando nessa hora, levando a cura, levando a restauração, levando o renovo sobre essas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. O Senhor esteja visitando todas as autoridades dessa cidade, Senhor. Deus, visita a nossa prefeita, Deus, dê um direcionamento, a sabedoria a ela, Senhor. Pai, dirige todos esses homens que estão à frente, Deus, conduzindo essa pandemia, Deus, que o Senhor possa dar a sabedoria, Senhor. Eu oro pela vida dos pastores, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer a cada um, Senhor. Que o Senhor possa usar a cada um, Senhor, para que o povo do Senhor nessa terra seja mais fortalecido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos, muito obrigado. Quero agradecer você que nos acompanhou e dizer para você que na semana que vem nós estaremos aqui mais uma vez com o Boas Novas Entrevista. Até mais. A graça e a paz do Senhor Jesus.